O Evangelho de Mateus capítulo 3, verso 11, é a base da nossa primeira ministração do Seminário Glória em Chamas. Foram palavras de João Batista, o último e talvez o mais importante dos profetas do Antigo Testamento. E ele disse em Mateus capítulo 3, verso 11: eu os batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Pai, essa é a tua palavra, essa palavra de abertura desse seminário. Tua palavra, Senhor, foi lida, mas nós agora queremos a revelação, a instrução. E eu quero te pedir, Espírito Santo, vivifica essa mensagem. Fala além do que eu possa falar, porque enquanto eu estiver falando, o Senhor vai falar também dentro do coração dos seus filhos. Convence-nos, transforma-nos e manifesta mais da tua unção e da tua glória no nosso meio. Faz isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, aqui João Batista vai falar sobre Jesus, mas vai falar também sobre a pessoa do Espírito Santo. E ele diz: eu os batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. E ele vai falar sobre o Espírito Santo. E ele diz: ele, Jesus, os batizará com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo de Deus é o tema desse seminário. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa. O Espírito Santo de Deus não é o poder. Ele tem poder. O poder é o produto da ação do Espírito Santo. Muitos acreditam que poder é força. Para eu pegar esse púlpito das minhas mãos e levantar, é necessário que eu tenha um pouco de força, porque ele não é tão pesado. Se eu fosse levantar, por exemplo, algo mais pesado, eu precisaria de mais força. Mas o fato de eu ter força não significa que eu sou a força. Eu tenho força. O fato do Espírito Santo ter poder não significa que ele é o poder. O poder é o produto do Espírito Santo. O poder é aquilo que ele manifesta. Mas o Espírito Santo é Deus. E eu tenho que ter isso claro na minha mente. Como uma pessoa, ele tem vontades, tem desejos, ele tem uma personalidade, e logo se ele tem uma personalidade, ele tem uma identidade própria. Então ele é uma pessoa. E eu preciso aprender a desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma força ativa de Deus, como muitas pessoas acreditam. Pelo fato de ser através do Espírito Santo que o poder de Deus é manifesto, as pessoas acabaram confundindo o que ele faz com aquilo que ele é. O que ele faz é resultado da pessoa que ele é. O Espírito Santo é Deus, e ele é todo poderoso. Você vai encontrar na Bíblia, irmãos, 3 nomes que o identificam com a triunidade de Deus. Eu sei que muitos dos irmãos aprenderam sobre trindade. A palavra trindade não está errada, mas a palavra correta é triunidade e não trindade. Eles não são 3 deuses, é um Deus com 3 identidades. É um Deus e 3 personalidades: o Pai, o Filho e o Espírito. Logo, se são um, então não é trindade, é triunidade.
Você vai ver na Bíblia, ele é apresentado em Gênesis capítulo 1, lá no começo de tudo, no verso 2, que diz: o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então ele é o Espírito de Deus. A primeira coisa é essa: ele é o Espírito de Deus. A segunda coisa é que ele é o Espírito de Jesus Cristo. Isso está escrito em 1 Pedro capítulo 1, verso 11. Indagando em que tempo e que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir, e a glória que lhe seria e que havia de seguir. Ele é chamado nesse texto de o Espírito de Cristo. Ele é chamado o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo. Mas em Romanos capítulo 1, verso 4 diz: declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito da santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é chamado aqui de o Espírito Santo. Ele pode ser chamado como o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus, o Espírito do Cristo, o Espírito Santo. Ele é o Deus que está aqui conosco hoje. Ele é o Deus que está agindo aqui no nosso meio hoje. Você crê assim, irmãos? O Pai nos deu 2 presentes de graça: o seu Filho e o seu Espírito. 2 coisas nós recebemos do Pai: o seu Filho e o seu Espírito. São essas 2 coisas que o Pai nos deu. Em João 14, 26 diz assim: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas, e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Logo, o Espírito Santo foi enviado em nome de Jesus pelo Pai. 2 presentes que nós recebemos de Deus: o seu Filho e o seu Espírito. Quais são os 2 presentes que nós recebemos de Deus? O Filho e o Espírito Santo. Quem que é o Filho de Deus? Jesus. E quem que é o Espírito de Deus? O Espírito Santo. Nós recebemos tanto Jesus quanto o Espírito Santo. A forma dele agir na terra é singular e é específica. Na vida do descrente, o Espírito Santo, ele vai mostrar Jesus. Para quem ainda não viu Jesus, talvez tenha ouvido, mas não viu, Deus vai apresentar Jesus. Para o descrente, Deus mostra Jesus. Mas logo após ele se converter a Jesus Cristo, o Pai mostra o Espírito, revela o Espírito. Eu não tenho a revelação do Espírito Santo sem antes ter a revelação do Cristo. A revelação do Cristo vem antes da revelação do Espírito, embora seja o Espírito que me revela acerca do Cristo. É Ele, e a função dele de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que fica do lado de fora. O Espírito de Jesus Cristo fica do lado de fora, mostrando o amor de Deus através da cruz, através de Jesus. É Ele que prega, é o Espírito Santo que convence, e é Ele que revela Jesus Cristo. Quando você crê em Jesus, foi o Espírito Santo mostrando Jesus para você. Mas quando você ainda não era salvo, você era descrente, primeiro Deus mostrou para você Jesus. Deus mostrou para você o amor da cruz. Deus mostrou um amor tão grande, capaz de perdoar todos os seus pecados, de mudar a tua vida, mudar a tua história. A primeira revelação é do Cristo. Mas tão logo
que você enxergue Jesus, e que você veja o amor de Deus, e que você entenda o sacrifício da cruz, e você reconheça o quanto foi maravilhoso o que você recebeu. Deus vai mostrar para você o Espírito Santo. Esse seminário, ele tem dois propósitos: mostrar Jesus e o Espírito Santo. Mostrar Jesus e o Espírito Santo. Quantos querem conhecer mais Jesus e o Espírito Santo? No texto que eu li, do Evangelho de Mateus, capítulo 3, verso 11, João Batista estava anunciando que Jesus batizaria com o Espírito Santo. Ele disse assim: o que vem após mim é mais poderoso do que eu não sou nem digno de desatar as sandálias do pé dele, de levar as sandálias dele. Eu não sou digno, mas o que vem após mim, ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Com o Espírito Santo e com fogo. Esse é o tema da minha primeira mensagem de hoje. Com o Espírito Santo e com fogo. Eles vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse é o tema da mensagem. Então, irmãos, me dá licença, porque eu quero me colocar um pouquinho no lugar do João Batista, para mostrar para você Jesus, o batizador de fogo. Jesus, o batizador de fogo. Queridos, só recebe o Espírito Santo quem recebe a Jesus Cristo. Quem não tem o Filho, não tem o Espírito dele. Não tem. Só recebe o Espírito Santo quem crê em Jesus Cristo. Embora o Espírito Santo seja Deus, e Ele é Deus, é somente a partir da sua fé, da sua confissão de fé, na pessoa de Jesus Cristo, na obra da cruz, do perdão, da misericórdia, da graça, da morte, da ressurreição e da vida eterna, é que nós recebemos o Espírito Santo. Ninguém tem o Espírito Santo sem antes confessar Jesus como Salvador da vida dele. Ninguém. E ninguém se move através dos dons do Espírito Santo, a não ser que o Espírito Santo esteja agindo na vida dessa pessoa. Jesus é quem batiza com o Espírito Santo e quem batiza com fogo. É através de Jesus Cristo que nós recebemos o Espírito Santo, irmãos. No texto de Mateus capítulo 3, verso 11, existem dois batismos aqui distintos. Dois batismos distintos. O João Batista está dizendo assim: eu os batizo com água para o arrependimento. Diga comigo: eu os batizo com água para o arrependimento. Mas logo ele diz, ele, apontando para Jesus. Ele, para quem que ele está apontando? Para Jesus. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. João está dizendo claro: eu sou aquele que batiza com água, mas quem batiza com o Espírito Santo com fogo não sou eu, é Jesus. Eu sou aquele que vim falar do batismo com água, mas está vindo outro aqui que é maior do que eu, e ele vai te batizar com o Espírito Santo e com fogo. Você vai ver, irmãos, que a mensagem sempre aponta para Jesus. Eu estou falando do Espírito Santo, mas a mensagem do Espírito Santo aponta para Jesus. Você está entendendo isso?
João disse: eu os batizo com água para o arrependimento, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Existem dois batismos aqui, água e fogo. Quais são os dois batismos do texto? Água e fogo. Quais são? Irmãos, o batismo de João usava um elemento natural, era um batismo de arrependimento, era um batismo que significava, irmãos, a morte e o sepultamento da velha natureza adâmica, da natureza que nós herdamos de Adão. O batismo que João estava anunciando era dizendo: se você crê em Deus e no Filho, agora mortifica essa velha natureza batizando. Então o batismo de João era o batismo nas águas, e era um batismo que usava um elemento natural. Mas o Espírito Santo não é natural, e o batismo que o João Batista está falando que Jesus traria era diferente. O batismo de João era com um elemento natural, mas o que Jesus batizaria não era natural, é sobrenatural, é além do natural. O batismo de Jesus, irmãos, é sobrenatural. O batismo de Jesus é sobrenatural. É por isso que a gente não consegue entender com a mente natural, carnal. As coisas da carne não consegue compreender as coisas do Espírito. Só consegue entender o que é espiritual aquele que nasceu de novo. A palavra bato significa imersão. Batismo é da palavra bato, afogamento, mergulho, morte por afogamento. Logo, o batismo de João estava representando um arrependimento e a morte da velha criatura, mas o batismo de Jesus significava muito mais, irmãos. Era um batismo de poder para nós, é um batismo de poder para a tua vida. Isso é um batismo chamado dunamis, ou dunamis, do grego. Era uma manifestação de poder sobrenatural, algo que a mente normal não consegue entender. É o revestimento da nova vida em Cristo Jesus e a manifestação do poder do Espírito. João está dizendo: ele vai revestir você de uma nova vida e vai manifestar um poder de fogo através de você. Ele vai te dar uma nova vida e ele vai revestir você de fogo. É esse batismo que Jesus batiza. Quem é o batizador do Espírito Santo e de fogo? Jesus. Pastor, ora para que eu receba o Espírito Santo e o fogo do Espírito. Eu não faço isso. Não é a minha obra. A minha obra é falar dele. De quem? Dos dois presentes que Deus te deu: o Filho e o Espírito. Mas como se recebe? Pelo Evangelho. E quem me entrega o Espírito Santo? Depois que você creu? Jesus. Ele está no nosso meio, irmãos. Ele está aqui no nosso meio. Eu disse para você, esse texto que diz: eu os batizo com água para arrependimento, e ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. A água é o elemento natural, o fogo aqui e o Espírito Santo são ações sobrenaturais. Um fala da morte, outro fala da vida. Um fala da perda do eu, e outro fala da manifestação da glória de Deus. Os estudiosos aqui, irmãos, vão completar esse texto com maior significado,
entendendo o fogo do Espírito com dois sentidos: um sentido de poder e de purificação. Poder e purificação. Tem esses dois sentidos. Lucas, quando vai falar, ele deixa mais claro. Ele é aquele que refina e que queima a palha. Então, irmãos, a primeira parte desse fogo é poder, é dunamis. Em Atos capítulo 2 diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa no qual estavam assentados. E viram, diga comigo, eles viram. O que eles viram? O que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Olha o Espírito Santo ativando um dom que eu vou trabalhar com você no domingo: o dom do discernimento de espíritos. Amanhã à noite, eu trabalho com jovens e adolescentes e crianças aqui com dunamis. Domingo com dons, na parte da manhã, e na parte da tarde com a unção. Quatro palavras que Deus me deu aqui para eu falar com você nesse seminário. O texto diz que eles viram, e só viu porque a manifestação do Espírito Santo estava ali. Viram no mundo espiritual, irmãos. Eles viram o que parecia línguas de fogo que se separavam e pousavam sobre cada um deles. E aí todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Primeiro, o Espírito Santo estava na vida deles. E o produto do Espírito Santo é o poder, é o sinal, é o dom, é a glória. Ele não é o sinal, ele não é o dom, ele não é a glória. Ele é uma pessoa. Mas quando ele se manifesta, os sinais se revelam. Tem sinais de Deus aqui, irmãos. Tem sinais de Deus no nosso meio aqui. E eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Então o primeiro fogo era o fogo de dunamis, o fogo do poder. Mas o segundo fogo era o fogo que purifica o pecado. No Evangelho de Lucas capítulo 3, versos 16 e 17 diz: João respondeu a todos, o João Batista, no mesmo texto, só que com complemento: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Lucas está falando a mesma coisa, é o mesmo texto, mas olha o que ele diz aqui: ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Para você, irmãos, ele vai ser fogo de poder e de purificação. Para o mundo é fogo eterno. Para você, dois fogos: poder e purificação. Para o mundo, fogo eterno. Jesus é quem batiza com o Espírito Santo e com fogo. Conta para o irmão a partir de você: é Jesus Cristo que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Por favor, olha para a pessoa do outro lado e diga: é Jesus Cristo quem batiza com o Espírito Santo e com fogo. Jesus, ele falou para os seus discípulos:
Eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade, até serem revestidos do poder do alto, dunamis. Poder é dunamis, do grego, dunamis. Vou explicar um pouquinho melhor amanhã. Essa palavra do grego dunamis, ela vem do original dinamite. Dunamis é poder. E isso vem do Espírito Santo. Jesus também disse: pois João batizou com água, mas dentre poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Atos 1:5. Em Atos 1:8 está escrito: mas receberão poder. Dunamis. Dunamis é produto. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, serão, por causa do poder, dunamis, minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. É Jesus que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Pastor, uma pessoa para ser batizada no Espírito Santo é aquela que tem que orar em línguas estranhas? No nosso meio gospel, eles acreditam que sim. Existem duas coisas aí: o batismo com o Espírito Santo e o produto desse batismo, que é o fogo. O Espírito Santo é uma pessoa, e o batismo nele é uma imersão nele. É quando ele vem morar dentro de você, ele se assenta no teu espírito. O produto disso tem a ver com a tua busca, tem a ver com o teu clamor, com aquilo que você acredita que está disponível para você. E aí os sinais começam a te acompanhar, entre eles o falar em outras línguas. Então, na prática, uma pessoa é batizada com o Espírito Santo e não necessariamente ela ora em línguas. Mas existem pessoas que são batizadas com o Espírito Santo e oram em línguas no mesmo tempo? Sim. Lembra lá de Pedro na casa de Cornélio? Pedro fala de Jesus e da obra da cruz, e porque eles ouviram falar, dentro deles acreditaram e começaram a orar em línguas, irmãos. É alguém que foi batizado no Espírito Santo e recebeu fogo na hora. Os dons são produtos da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo está nessa terra com uma única função: glorificar o nome de Jesus. Tudo que ele faz, irmãos, é para glorificar Jesus. Tudo que ele fizer na sua vida não é apenas para você. Aliás, o pensamento dele primeiro é Jesus, e você é abençoado pela ação da glorificação do nome de Jesus. Pastor, e quando Deus cura alguém? É para Jesus ser glorificado. E quando o Senhor restaura um casamento? Jesus é glorificado. Não é a denominação? Não. Não é a igreja? Não. Não é o pastor? Não. Mas aquele pastor é muito usado por Deus, não é ele. O vaso é vaso, e ele continua sendo de barro. O azeite é o Espírito Santo. A unção é o Espírito Santo. João entendeu tanto que ele disse: importa que eu diminua, para que ele cresça. Está escrito em João 16, 13 e 15, irmãos, olha que texto fantástico. Mas quando o Espírito Santo vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo,
falará apenas o que ouvir. Ele lhes anunciará o que está por vir. Ele, o Espírito Santo, me glorificará, Jesus está dizendo. Porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu, Jesus dizendo. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Tudo que o Espírito Santo faz é para que o nome de Jesus seja glorificado. O que Deus está fazendo na sua vida hoje, através do Espírito Santo, é para que Jesus seja glorificado, irmão. Só tem uma razão de nós estarmos aqui hoje, para que Jesus seja glorificado. Levanta a tua mão e dê um glória aí. Levanta a tua mão e dê um glória a Jesus Cristo. Glorifica o nome de Jesus aí. Louve o nome de Jesus. Pastor, eu quero entender esse negócio do batismo com o Espírito Santo e com fogo. Como é que eu recebo isso? Como é que eu sou batizado com o Espírito Santo e agora com fogo? Bom, você não tem o Espírito Santo se você não tiver Jesus. Olha aqui para mim, irmãos. Pense em você numa triunidade. O Pai está lá no céu, assentado no céu dos céus. O Filho é a porta. O Filho é o caminho. Mas aqui na terra está o Espírito Santo. O Espírito Santo. E eles estão unidos. O Espírito, o Filho e o Pai. Não em hierarquia, mas em conexões. Não em hierarquia, mas eles estão conectados numa triunidade. E eles estão trabalhando em comum acordo. A obra do Pai é a salvação. A obra do Filho foi realizada e Ele é o Salvador. E a obra do Espírito é convencer você a isso. Jesus, Ele batiza você com o Espírito Santo, em primeiro lugar, quando você crê em Jesus Cristo. Pastor, o que é crer em Jesus Cristo? Crer que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único Filho, para que todos que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Essa é a mensagem do Espírito Santo. É uma mensagem invisível para o descrente, mas o Espírito Santo vai apresentar Jesus para o descrente. A primeira coisa, para você ser batizado no Espírito Santo, e não existe outra forma, não existe outro método, não existe outra maneira. A primeira coisa e a fundamental é que você tem que crer em Jesus Cristo. Em Romanos 10, o apóstolo Paulo diz que se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, olha aqui, irmão, o Evangelho. Se você confessar com a tua boca que Jesus é Senhor, que você crê no seu coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, eu só creio que Jesus ressuscitou porque eu creio que Ele morreu. Então você será salvo, pois com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa para a salvação. O Espírito Santo só entra e só habita no coração daquele que um dia creu em Jesus. A porta de acesso é Jesus, a porta de entrada é Jesus, o caminho é Jesus, a verdade é Jesus, a vida é Jesus, tudo é Jesus. E se você está me ouvindo e até hoje gosta do Evangelho, mas ainda não entregou a sua vida para Jesus, o Espírito Santo só está do lado de fora, e ele fica insistindo, me deixa entrar, e ele fica batendo na porta do teu coração, me deixa entrar. Olha o amor de Deus que quer te salvar.
É Ele que vai convencendo, até a hora que você diz: é tudo que eu preciso. E você abre a porta e diz: Jesus, entra, faz morada. E aí quem entra não é Jesus, é o Espírito dele. O Pai está no céu, Jesus Cristo ressuscitou, se revestiu de um corpo glorificado e está no céu. Mas Ele mandou para nós o Espírito Santo. Então quem entra no coração de quem crê é o Espírito Santo. Esse é o batismo com o Espírito Santo, irmãos. Quando você crê e confessa Jesus como Salvador, Jesus, Ele te batiza com o Espírito Santo. E depois, terceira coisa, Ele vem habitar dentro de você, Ele vem morar dentro de você. É uma pessoa que se assenta no teu espírito, que se funde ao teu espírito, que dá vida ao teu espírito, que fala com você no teu espírito, que guia, que orienta, que instrui, que exorta, que corrige, mas que está preparando você para a glória. Em 1 João capítulo 4, 13 e 15 diz: sabemos que permanecemos nele, nele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. Em 1 Coríntios 3, 16 diz: não sabeis que sois santuários de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Para você ser batizado com o Espírito Santo, irmãos, e com fogo, primeiro você tem que crer em Jesus. Segundo, abriu a porta, agora Ele batiza você. Ele pega teu espírito e Ele mergulha o teu espírito nele. Ele te batiza. E agora Ele vem morar dentro de você, no teu espírito. Mas quando você começa a adorar Jesus, porque a obra do Espírito Santo é exaltar Jesus, Ele vai enchendo você de poder. Ele vai enchendo você de poder. Então você diz: eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Primeira coisa, você tem que crer e confessar Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. A segunda coisa é aqui, irmão. É lá na sala da tua casa. É lá onde ninguém está aplaudindo, ninguém está vendo. É ninguém reconhecendo, é ninguém nem sabendo que você está lá, se curvando a Jesus e dizendo: eu te amo, Jesus, eu te louvo, Jesus, o Senhor é tudo para mim, o Senhor é santo, 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 o Senhor é todo santo, eu te glorifico. Queremos o teu nome engrandecer. Ninguém está ouvindo, ninguém está vendo, Ele está. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Fala aí para Ele, fala para Ele, aproveita. Queremos o teu nome engrandecer. É aqui, irmão, que Ele enche. E agradecer-te por sua obra. É aqui que o fogo manifesta. O fogo que purifica e o fogo que te dá unção. É o fogo que te reveste. Pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céus.
Que é o fogo, dobra o joelho. Que é os dons, dobra o joelho. Que é a glória, põe o rosto no pó. Não tem outro segredo não. Quero ver anjos. Ah, irmão, anjo é bom ver. Vê Jesus. Vê Jesus. Vê Jesus, irmãos. Por que eu não posso ver anjo? Irmão, os anjos estão lá, só se curvando diante da grandeza de Jesus e dizendo: Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. Para de pedir para ver anjo, pede para ver Jesus. Aleria labacheia lamanaias, neminianda labacheias. Pede para ver Jesus, irmão. Pede para ver Jesus, minha irmã. Quanto mais você vê Jesus, mais o Espírito Santo enche você de poder. Não, pastor, eu tenho um desejo assim de ser tomado pela glória de Deus, ser muito usado. Esse desejo não é teu, é do Espírito Santo que está morando dentro de você. O único preço que você tem que pagar para isso acontecer, é o único, é o melhor, irmãos. É só ficar na presença dele, exaltando e glorificando Jesus. Só. Pastor, mas é tão fácil assim? É, irmão, é tão fácil assim. Mas também não vai acontecer se isso não for assim. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Quando você adora Jesus Cristo, o Espírito Santo te enche de glória, de dunamis, irmãos. Pastor, eu vim para esse seminário para ser cheio da dunamis. Aqui é o começo. Olha para mim, por favor. As maiores experiências que eu tive com Deus não foi em altar de igreja nenhum. Foi lá na sala de casa. Quantos querem ser cheios do poder de Deus? Tem um preço. Qual o preço, pastor? Só adorar Jesus, irmão. Mas é fácil assim? É. Mas não é possível, pastor, é só adorar Jesus? É, irmão. Mas fala que tem algo além? Não tem. Fala que tem alguma regra? Não tem. Fala para mim um método, pastor. Não tem, irmãos, não tem. É só você se render, olhar para Ele e dizer: eu te amo, Jesus, eu te amo. Aí o Espírito Santo pega aquilo que está dentro de você e diz: está chegando onde eu queria. Porque com o poder, o Espírito Santo vai revelar Jesus através de você, de duas formas: com o fruto e através dos dons. O fruto não é os frutos, é o fruto do Espírito. Você sabe por que é o fruto? Porque é uma pessoa. O fruto é Jesus. Ele é a árvore. Ele é a árvore lá da vida que está lá no jardim, desde a eternidade. E dele e nele está todas as características do fruto do Espírito. Todas. Está em Jesus.
É ali na tua intimidade que o Espírito Santo tira o teu eu e manifesta a glória de Deus. E é ali, irmãos, é exatamente ali que os dons vão começar a brotar e manifestar. Olha aqui, o dia que eu disse: Senhor, eu não quero viver uma vida evangélica, eu quero viver uma vida de poder. O Espírito Santo disse: então vamos para o joelho. Eu falei: vamos para o joelho. E eu botei o joelho no chão, e nada acontecia. Irmãos, eu fiquei meses de joelho no chão, meses, todo dia, uns dias mais, outros dias menos, mas todo dia. Chegando perto dos 50, eu ainda ajoelho, menos, mais sentado. Mas não tem um dia sequer que eu não fico adorando Ele. Mas lá no começo, com meus 23, 24, 25 anos, foi quando, depois de alguns meses em oração, o Espírito Santo começou a me dar alguns textos da Bíblia, e ele falava comigo, e eu dizia: bom, isso é coisa da minha cabeça. E eu abria, e era exatamente o que eu precisava ouvir. E eu comecei a ter as experiências. Um dia, dobrando o joelho, eu comecei a orar em línguas, e de repente eu comecei a entender o que eu estava falando. Eu disse: Deus, se eu estou entendendo isso aqui, tem que estar na Bíblia, me mostra o texto. O Senhor falou: abre em tal lugar. Eu abri, e era a profecia que Deus estava me dando. E eu disse: Senhor, rompeu algo aqui, eu estou conseguindo interpretar. Mas eu não era pastor. Eu estou conseguindo interpretar o que eu estou orando em línguas. E um dia no carro, numa viagem comercial, ouvindo uma transmissão de rádio de um pastor orando em línguas, eu entendi o que o pastor estava falando ali. Aí disse: Senhor, agora gostei do negócio, eu quero mais. E aí Deus começou a me conectar a pessoas que oravam em línguas e eu interpretava. E Deus me usava no dom de interpretação de línguas estranhas. Eu disse: Senhor, eu quero mais. Até o dia que o Senhor me mostrou o mundo espiritual, e eu vi as realidades espirituais através do dom do discernimento de espíritos. E aí eu disse: Senhor, agora o Senhor vai me usar mais, porque agora, se já rompeu um, vai romper todos os dons. Me usa nos dons de curar. E eu já vi paralítico andar, cego enxergar, surdo ouvir, através do que Deus fez, através da minha vida. Aqui, irmão, primeiro é Jesus. Dobra teu joelho. Ele é o batizador com o Espírito Santo e com fogo, mas ele só responde quem busca. Ele só responde quem busca. Então, sai da vida evangélica. Sai da vida evangélica, irmão. Vai viver uma vida de poder. Pastor, mas eu não tenho chamado pastoral. Irmão querido, não estou falando de chamado, de cargo, de nada disso. Estou falando disso não.
Eu estou falando de alguém que ama a presença de Deus. Eu estou falando de alguém que ama Jesus Cristo. Alguém que ama o Espírito Santo, que quer estar com Ele, que quer entender Ele, que quer conhecer Ele. Ele é uma pessoa, irmãos. Escuta. Eu fiz uma oração para Ele hoje, no meu carro. Eu disse: Espírito Santo, se eu for falar de uma pessoa, eu posso falar: olha, aquela pessoa tem aquela estatura, tem aquele cabelo, aquela pessoa mora em tal lugar, é filho de fulano, aquela pessoa é assim, 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 é uma bênção. Eu posso falar dela, mas quando a gente conhece a pessoa pessoalmente é diferente. E eu orei e disse: Espírito Santo, eu não quero falar do Senhor só, eu quero pedir que o Senhor se revele para os teus filhos. É mandamento bíblico: sejam cheios do Espírito Santo. E só Jesus que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Eu não posso fazer isso, mas Ele vai fazer. Ele vai fazer. A resposta está na tua busca. Hoje esse seminário vai ativar você para buscar. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Aonde está o segredo? Diga comigo: no joelho. Aonde que eu me encho do Espírito? No joelho. Onde? Pastor, eu não posso ajoelhar. Então pronto, na cadeira. Mas pode ajoelhar? Então vai com a cara no pó, irmão. Não tem outra coisa. E o que eu vou fazer? Vou adorar Jesus. E o resto, nos primeiros momentos, o Espírito Santo vai trabalhar o teu caráter. Porque não adianta Ele pôr dom para quem não tem caráter. Primeiro Ele vai talhar você, vai quebrar você, vai amassar o barro e fazer vaso novo. Mas depois, a hora que Ele vê, agora é a hora. Aí, irmão, ninguém vai segurar mais você. Porque daí você não vai roubar a glória que é de Jesus. Você vai dizer o que João Batista diz: que eu diminua, para que Ele cresça. Escuta. Se alguém no nosso meio aqui, que ainda não recebeu e confessou Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, você não tem o Espírito Santo, mas você é amado. Mas você não tem o Espírito Santo. Só se recebe o batismo com o Espírito Santo é quando ele entra na vida de alguém, quando você confessa de verdade Jesus Cristo como Salvador e Senhor, quando você crê Jesus morreu e ressuscitou, e aí o Espírito Santo entra dentro de você. Ele perdoa os seus pecados, purifica você, escreve teu nome no livro da vida, e a vida dele entra no teu espírito. Sem Jesus você não é batizado. É amado, mas não é batizado. É querido, mas não é batizado. João diz: eu posso batizar para arrependimento, mas para batizar com o Espírito Santo com fogo, só Jesus é capaz de fazer. E sem Ele não tem a vida do Espírito Santo. Eu não posso dar continuidade sem antes dar a oportunidade de você, que ainda não entregou sua vida para Jesus e não confessou Jesus como Salvador e Senhor da tua vida, fazê-lo. Talvez eu tenha todos aqui que um dia já fizeram o compromisso de entregar a vida para Jesus, mas talvez eu tenha alguém que nunca tenha feito, e eu preciso dar oportunidade para você hoje, de dizer: Jesus, eu quero confessar o Senhor como meu único Salvador e Senhor da minha vida. Alguém no nosso meio que quer entregar a vida para Jesus hoje? Tem gente que fala assim: você que quer aceitar Jesus. Não, não é aceitar Jesus, é Jesus que vai aceitar você. Não é você que aceita Jesus, é Ele que te aceita. Você reconhece, você confessa o que Ele fez. O termo certo é confessar. Aceitar, quem te aceita é Deus.
Se você aceitar Jesus e reconhecer a obra da cruz. Se houver alguém no nosso meio que ainda não entregou a vida para Jesus e gostaria, onde você estiver, levanta a tua mão para eu te ver. Levanta bem alto. Se eu tenho alguém aqui, eu não entreguei ainda a minha vida para Jesus, e eu quero hoje. A irmã já fez confissão de fé? A irmã não é batizada? Então eu já tenho o Espírito Santo. Eu estou falando agora com quem nunca fez. A irmã já fez. Tem alguém aqui? Tem alguém que nunca tenha feito? Quantos aqui entregaram a vida para Jesus? Quantos confessaram Jesus Cristo como Salvador e Senhor? Eu vou pedir, irmã Rosária, só faz a oração com a irmã de reconciliação, porque ela já entregou a vida dela para Jesus. A irmã Rosária vai fazer a reconciliação, tá bom? Quantos querem mais dele aqui? Quem tem disposição de buscar mais um pouquinho? Ó, antes da meia-noite você está em casa, viu? Fica de pé um pouquinho, o louvor vai vir aqui.